Oi, gente! Começando o Bom Astral dessa quinta-feira. O programa está incrível. Teremos uma pauta de interpretação de sonhos. Você sabe o que significa? Sonhar que de repente você está num templo espiritual, ou entrando numa igreja, ou fazendo uma oração. Pois é, falaremos sobre sonhos com contextos religiosos. O que eles podem representar? Qual que é a mensagem para você? Além disso, vamos bater um papo com o Dr. Modesto Tofanello, veterinário, sobre odontologia para os nossos pets, porque eles também precisam, não é, gente? A gente já começa, inclusive, desse bate-papo. Roda a vinheta. Gente, você sabe, né? Os nossos pets, eles são como filhos, a gente cuida com o maior carinho e tanta coisa, né? Acaba ali surgindo, né? Às vezes o animalzinho acaba tendo de enfrentar também, tendo de passar. Muitos dos problemas são até parecidos com os que a gente vivencia no dia a dia, outros não, são da espécie deles, mas o fato é que odontologia para pets também tem sido bastante procurada. Então nós vamos esclarecer todas as nossas dúvidas agora com o Dr. Modesto. Inclusive eu tenho uma dúvida já também, que é quando Yorkshire, né, os cãezinhos pequenininhos ali começam com aquele tártaro e aquele bafinho. Eu vou perguntar sobre isso. Acho que tem a ver. Tudo bem, Modesto? Tudo Como bem, você está? Estou Tudo bem, na paz? você? Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez no seu programa. A gente que agradece. E cada vez trazendo aí, né, uma dica, uma orientação veterinária, porque a gente percebe que hoje em dia os tutores, né, os donos ali dos pets, estão cada vez mais interessados em cuidar bem da saúde deles, né? Então, assim, eu tento sempre trazer o que acontece de maior na rotina, né, de uma clínica, de um hospital, na minha rotina, como clínico geral e cirurgião. E eu percebi de um tempo para cá que tem sido cada vez maior a procura, né, dos tutores, levando ali cães e gatos no hospital, na clínica veterinária, para fazer tratamentos odontológicos ou com dúvidas odontológicas. E, em paralelo também, muita gente chega assim achando que isso é uma coisa que não se pratica, né? Que a gente não cuida dos dentes dos animais. Então eu vim aqui para desmistificar algumas coisas e trazer algumas orientações aí. Sobre o tártaro, é também dessa especialidade, odontologia? O tártaro sim. O tártaro sim, na rotina da clínica de cães e gatos, o tratamento do tártaro, também chamado de cálculo dentário, também chamado de doença periodontal, é de grande importância e é muito comum na rotina. Então, assim, dificilmente o especialista na odontologia equina, ele é chamado para cuidar ali, vamos dizer, de um tártaro. Geralmente o clínico, o cirurgião ele geral, mesmo que lida como com é isso. o meu caso, eu acabo lidando ali do que acontece na rotina, que é o tártaro e algumas outras patologias da cavidade oral e dos dentes. Então o tártaro a gente recebe bastante mesmo caso. Então eu vim falar algumas coisas, vou falar bastante de tártaro e vou também no finalzinho, se der tempo, falar sobre algumas outras situações ali que envolvem doenças da cavidade oral e dos dentes dos cães e gatos. Vamos lá. Certo, então assim, o procedimento odontológico em cães e gatos é realizado com bastante frequência, né, e representa uma grande fatia aí no atendimento diário de clínicas e hospitais veterinários, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê, né? Porque assim, diferente da gente que é educado ali diariamente a cuidar dos dentes, os cães e gatos, eles não têm esse cuidado ali, eles não conseguem fazer esse autocuidado. Diferente, por exemplo, ali da higienização da pele e do pelo, que os gatos fazem com bastante frequência, os cães também, de certo modo. E o dente, por estar ali dentro da boca do animal, não é aquela coisa que o tutor está olhando todos os dias. É até isso que a gente vem orientando diariamente os tutores ali, olharem os dentes dos seus animais para perceber algumas coisas, né? A gente pode ir passando para a próxima imagem, por favor? Então tudo começa com um atendimento clínico odontológico bem feito, né? Uma ficha odontológica. Então assim, um exame clínico e uma anamnese odontológica, ela é diferente de uma anamnese de rotina para outras coisas. Tem anamnese e exame clínico neurológico, ortopédico, dermatológico. Então quando se fala de dente e de odontologia, a gente tem que ter uma ficha específica para isso. Pode passar para a próxima. Nessa ficha a gente vai enumerando várias situações para tentar realmente
pegar não só aquela queixa principal do tutor, mas a gente acaba muitas vezes descobrindo e percebendo outras coisas muito mais graves do que a queixa principal do tutor. Porque todo mundo que leva lá fala assim, porque a maioria, não todo mundo, mas fala assim, porque está com hálito forte, está com o dente ali muito feio. Mas na verdade a estética e o cheiro, né, que a placa de tártaro e outros problemas causam, é o menos preocupante. Eu vou falar no final que a placa de tártaro ela gera inúmeros outros problemas muito mais preocupantes. Pode passar a próxima imagem, por favor? E para avaliar é tranquilo? Eles ficam quietinhos? Então, a maioria, do cão, né, a maioria sim. Todo mundo acha até, você não vai conseguir pôr a mão na boca. E assim, eu dificilmente, cada clínico tem a sua conduta, mas eu dificilmente preciso sedar um animal para fazer uma avaliação. Para fazer o procedimento, sim, tem que fazer com o animal sedado, anestesiado. Mas a avaliação ali, na maioria das vezes a gente consegue, a gente tem sempre, claro, que se resguardar, não pôr o animal em risco, nem a gente, não fazer assim, não causar estresse durante a avaliação, aquela briga para olhar a boca e põe focinheiro e tudo. Não, a gente conduzindo ali com calma e tudo, a gente acaba fazendo. Mas, se for necessário para fazer uma avaliação bem feita, deve-se sim sedar o animal, o tutor tem que ficar ciente disso. Até muitos veterinários, né, colegas, acabam falando assim que acabam não sedando, porque quando se fala em sedação, o tutor já fica preocupado. Mas vai sedar? Nossa, mas não é perigoso? Sim, uma sedação, uma anestesia, ela é sim um procedimento que envolve sim os seus riscos. Eu sempre deixo muito claro, nunca vou falar assim, não, pode ficar tranquilo que não tem risco nenhum. Riscos sempre tem. Por isso que o veterinário tem que ser muito capacitado para fazer uma sedação, se for o caso, e deve ser sim sempre utilizado ali de um anestesista em conjunto, né, para a gente ficar preocupado somente com o procedimento, enquanto tem um anestesista cuidando da sedação ou da anestesia. Tá. Então assim, o tártaro, né, que a gente fala, o tártaro vai fazer uma limpeza de tártaro, a nomenclatura técnica para isso é doença periodontal, é a mesma coisa, né, ali. Por quê? Porque quando tem o tártaro, ele acaba gerando, não é só a estrutura dente que é acometida, e sim todas as estruturas que estão ali em volta do dente. Então, periodonto é em volta, odonto é dente. Então, as estruturas que estão em volta do dente é que são as mais acometidas, até do que o próprio dente. Então, o periodonto ele é formado basicamente de 4 estruturas, que é a gengiva, o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. O osso alveolar é onde o dente está inserido, tanto na maxila, que é a parte de cima, quanto na mandíbula, que é a parte de baixo. Então, inicialmente, antes de se formar a placa de tártaro, isso o tutor deve observar em casa, esse amarelamento inicial ali, na transição entre o dente e a gengiva. Ali já é o começo, na verdade não é o começo, ele já é a placa bacteriana. Porque antes da formação do cálculo em si, forma-se um filme, que é também chamado de biofilme bacteriano, que é composto ali, segundo estudos, foi catalogado mais de 400 espécies diferentes de bactérias, né? E junto disso restos de alimento, e junto disso material da própria boca, saliva, né? Então esse filme, que tem um aspecto visual amarelado, ele é o início de tudo. Se a gente já começar a tratar nesse ponto, o animal tem muitos menos prejuízos para a saúde como um todo, e não só na saúde bucal, né? A saúde bucal, eu vou falar mais na frente, mas ela reflete numa saúde geral do animal. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Então, com o passar do tempo, aquele filme bacteriano acaba propiciando o acúmulo de sais de cálcio. Esses sais de cálcio é o cálculo dentário, que a gente vê realmente ali já uma estrutura densa grudada no dente, né? Esses sais de cálcio, ele vem proveniente da saliva. A saliva, ela tem moléculas de cálcio que na cavidade oral, o hálito, quando a gente tem no nosso hálito também tem isso, acaba tendo uma precipitação desse vapor de água junto com os sais de cálcio e grudam no biofilme bacteriano. Por isso que se cuidar enquanto está só o filme bacteriano, que é quando está amarelado, não consegue depositar os sais de cálcio, porque os sais de cálcio eles grudam naquele filme bacteriano, certo? Então a doença periodontal ela é classificada até em alguns graus, grau leve, moderado e severo. Aqui, por exemplo, a gente tem
uma gengivite, aí, uma doença periodontal num grau leve para moderado, mais ou menos, que a gente já consegue ver alguns sinais. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Pode retornar depois, pós procedimento cirúrgico, passado o tempo? Pode sim. E até por isso os produtos, que muita gente, eu estou passando um produto, mas não tira a placa. E realmente não tira. Até o presente momento, pelo menos produtos confiáveis, não existe produto que tire o cálculo, um produto ali que você consiga aplicar diariamente. Os produtos disponíveis hoje em dia no mercado, eles servem como preventivo. Então, depois que a gente faz o procedimento odontológico para remoção da placa de tártaro, cálculo dentário, aí usando os produtos profiláticos preventivos, a gente consegue barrar ou até impedir o acúmulo novamente de sais de cálcio, placa de tártaro, biofilme bacteriano, porque são produtos que controlam a população de bactéria da boca, né, e acabam não propiciando o biofilme para a aderência dos sais de cálcio e formação do cálculo dentário. Então, assim, quando está nesse nível aqui, realmente produto nenhum até o presente momento, espero até que tenha, mas não tem aí nenhum produto de confiança que faça a retirada, né? Tem que ser realmente um procedimento odontológico de limpeza de tártaro, ou também chamado de remoção de cálculos dentários. Tá. Certinho, pode passar para a próxima, por favor? Então, um dos sinais que a gente vê, dentre os vários, é a inflamação da gengiva. A gengiva acaba ficando um pouco mais amarelada. E o outro sinal é a retração gengival. Então, aqui a gengiva a gente vê que ela está um pouco retraída, expondo mais ali a raiz do dente. Então, é através disso que a gente vai classificando, né, o grau de doença periodontal e até tendo uma estimativa do que aquilo está refletindo na saúde do animal como um todo. Então, a saúde da gengiva acaba sendo afetada e junto disso tem repercussões em todo o organismo do animal. Muito bom. Gente, já nós vamos continuar esse bate-papo com o Dr. Modesto, esclarecendo tudo pra gente, né? E aí você consegue zelar pela saúde bucal do seu animalzinho, seu gatinho, seu cachorrinho. Então continue com a gente, mas agora eu tenho um recado. E já que estamos falando de pets, agora eu vou mostrar para vocês os dolls, que também são chamados de Dágides, aqueles bonecos que eu tenho mostrado sempre que a gente usa na hora de fazer um ritual para representar uma pessoa. E nós temos aqui para representar o seu pet também. Pois é, tem tanto no formato do gatinho, olha só, escrito proteção aí para os animais, quanto também no formato do cachorrinho. E dentro dos bonecos, gente, nós temos ervas de proteção. Por quê? Porque você sabe que muitos espiritualistas vêm falando ao longo do tempo que o animal ele é muito sensível às energias e que eles captam tudo, gente. Então, toda energia pesada que a gente traz para a nossa casa ou que a gente gera nela, muitas vezes os nossos animais absorvem fazendo a limpeza. Então, é um trabalho de doação imenso que eles fazem em prol dos donos, dos tutores. Então, para você proteger o seu animalzinho das energias negativas, você vai pegar um testemunhal dele, vai colocar dentro de um saquinho de tecido, pode ser até aqueles saquinhos de joia, né, que a gente tinha antigamente, ou que você compra em papelaria, e você põe um pedaço do pelinho do seu animal, pelinho que fazendo carinho nele mesmo sai, né? Você põe nesse saquinho com o nome, um papelzinho com o nome do seu pet, e se tiver a data de nascimento ou a idade dele, e aí com alfinetinho você coloca aqui no Dágide, no doll, e faz o ritual para ativar a energia de proteção para ele. Vai ter que acender uma velinha também e depois você vai deixar guardado, tá? O doll ou no seu altar ou numa caixinha e ele vai ficar enviando com as ervas que estão aqui, depois de ativado com o ritual, energia de proteção para o seu pet. Isso é fundamental, hein? Nós precisamos devolver um pouco para eles, né, do carinho e atenção que eles dispõem para a gente diariamente. Mas além também dos dolls representando os pets, você vai encontrar na loja virtual da Astral TV doll pro amor, para você fortalecer o seu relacionamento ou para atrair um, doll para prosperidade, como esse aqui, ó, amarelinho, tá? Doll para questões de justiça, que você põe o número do processo aqui, doll para proteção,
para trabalhar também a cura, se você está passando por algum tratamento, algum probleminha de saúde. Então tem para diversas finalidades. Tem para harmonia no lar, se as pessoas estão brigando bastante, aí você põe o nome de todo mundo no DOL. Então, para saber mais, acesse ao site astraltv.com.br. Aí você clica em loja. Entrou na nossa loja virtual, você vai adquirir aquele que você está precisando mais, né? Ou os que você está precisando, vai receber no conforto do seu lar e todos vêm com a orientação de como fazer o ritual. Então, bora trabalhar magia para transformar a nossa vida. astraltv.com.br. Dado o recado, a gente continua hoje com a nossa pauta PET. Estamos falando sobre os males bucais, né? Que os nossos bichinhos podem ser acometidos também. E aí falamos sobre o tártaro, né, sobre gengivite, e a gente segue nesse bate-papo aí com o Dr. Modesto. Agora, antes da gente continuar, tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenção? Não sei se em relação à alimentação, para evitar esse tipo de problema? Sim, tem sim. Sabe-se que a alimentação caseira, né, a alimentação que não é ali, vamos dizer, a ração industrializada, a alimentação caseira, ela propicia ali uma maior aderência, né, de sujidades, restos de comida. Vamos falar na linguagem fácil de entender: arroz, pão, batata, essas coisas assim acabam grudando mais no dente, se juntam com todo o biofilme bacteriano e propiciam aderência, sais de cálcio, que acaba formando o tártaro sim com uma maior frequência, tá? Então, melhor para evitar problema é a ração e de repente os petiscos também, né, para animal. Muita gente acha que os ossos, né, industrializados ou não, tem osso que é defumado, e a pessoa fala assim: ah, mas eu dou o ossinho para ele, para evitar. Assim, a questão do osso, ela acaba, o osso com qualquer petisquinho sólido, o animal ele vai ficar ali mordendo, mordiscando, roendo aquilo ali, acaba fazendo um atrito sim no dente, mas esse atrito não chega a remover, né, uma parte significante da placa de tártaro e nem previne tanto assim. Como eu falei, a gente tem que prevenir, ali controlar a formação do biofilme no dente, biofilme bacteriano, que é o início para a formação do cálculo, do tártaro. Então, assim, o principal que tem que se pensar nisso é a diminuição da população bacteriana da cavidade oral. A higienização com antissépticos orais é muito mais eficiente do que dar osso, do que dar petiscos que removam. Tem alguns petiscos, sim, que contêm enzimas que fazem a degradação do biofilme. Esses são bem interessantes. Tem uns petiscos que você dá, o animal mastiga, e nesse petisco ele tem algumas enzimas que vão fazer a dissolução do biofilme ou do biofilme bem inicial mesmo, bacteriano. É bem legal. Okay. Vamos para a próxima imagem, ó. Então, dentre os exames pré-operatórios, que a gente é uma cirurgia, é uma operação, né? Não é invasiva, mas é uma operação ali para remoção do cálculo. A gente solicita alguns exames, como por exemplo o raio-x, é de extrema importância, assim também como o exame de sangue, né, o hemograma e o perfil renal e hepático, principalmente se pensando também em anestesia, né? O animal, quando ele vai ser anestesiado, a gente tem que saber como é que está a função de alguns órgãos, principalmente rim e fígado. Mas falando de cavidade oral, a gente geralmente pede um raio-x para a gente saber até se algum dente precisa ser extraído, e também porque o que acontece? Quando tem a formação do tártaro, esse tártaro ele fica na parte do dente que a gente consegue visualizar ali, mas ele também acaba penetrando ali por toda a raiz do dente. E essas bactérias, junto com esse tártaro, acaba fazendo uma ruptura, né, do ligamento periodontal, que é o que segura o dente no osso da mandíbula e da maxila. Então acaba tendo reabsorção óssea, osteólise, que é o enfraquecimento, né, do osso da mandíbula e da maxila. Tanto que, em alguns casos, tem animais que chegam até a ter fratura de mandíbula em comer a ração, de tão grave que está a doença periodontal. E assim, secundariamente, os ossos da mandíbula e da maxila acabam sendo também enfraquecidos, que acaba o osso ficando tão frágil que o animal vai comer e acaba tendo fraturas espontâneas ali da mandíbula. E também, como no procedimento a gente tem que manipular essa mandíbula, se é uma mandíbula que pelo raio-x, como essa daqui a gente vê que está uma mandíbula realmente fragilizada, a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer a manipulação para a gente não causar uma fratura nessa mandíbula, certo? E também muitas vezes o animal já tem uma fratura, uma trinca óssea que não é percebida. Então, quando a gente fala em estrutura do dente, né, o dente ele tem várias estruturas, como pode ver na imagem,
Mas quando se fala em periodonto, aquelas estruturas lá que eu falei, que são as comprometidas na doença periodontal, a gente tem o osso alveolar, que é essa parte do osso onde o dente fica inserido, a gente tem o cemento e o ligamento periodontal, e tem a gengiva, né, que são as estruturas que são acometidas ali na doença. E, claro, o dente em si, né? Às vezes a bactéria acaba invadindo, né, essa câmara pulpar do dente, onde ficam os vasos sanguíneos, vaso linfático e nervo, mais na raiz ali, e acaba tendo ali até uma infecção sistêmica, né? Às vezes tem bactérias muito patogênicas que acabam sendo absorvidas para a corrente sanguínea, causando doenças sistêmicas, como eu vou falar mais à frente. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Então, assim, o procedimento em si é realizado com materiais até de uso na odontologia humana, né? Tá. A gente tem ali algumas adaptações, mas o material em si é o mesmo utilizado na odontologia humana para a maioria dos procedimentos. Aí o animal é sedado, O né? animal é sedado. Porque se essa maquininha já deixa Não, muita gente na hora nervosa, imagina o cãozinho, né? Na hora que liga, assim, já peço, uma vez o dentista me deu um guardanapo e falou assim, se estiver doendo, você levanta a mão. Na hora que ele ligava a maquininha, eu já levantava a mão, porque já começava a doer. Então, esse é o ultrassom dentário, que é o que tem que ser utilizado para fazer a remoção do cálculo dentário. Ele é um aparelho vibratório que tem um jato de água, porque ele vibra numa intensidade tão rápida que, se não tiver essa fonte de água junto, ele acaba aquecendo o dente e fazendo danos no vaso sanguíneo e no nervo do dente. Pode matar, né, o nervo do dente. E também alguns materiais de uso da odontologia humana. Então a gente tem sim que anestesiar o animal, às vezes para fazer a avaliação, que sou eu fazendo a avaliação no animal, usando um laringoscópio para ver mais profundo ali na cavidade oral, e a gente está entubando aqui um animal para poder fazer a anestesia, certo? Pode passar para a próxima avaliação, para a próxima imagem, desculpa. Então esse é um antes, né, de um caso que eu fiz esses dias aí. Bem amarelado, né? Limpeza está um pouquinho amarelado, a gente vê que tem assim, esses dentes caninos aqui da frente que tem um biofilme, e nos de trás ali a gente tem já um pouco de cálculo dentário. Então aí eu classifico como uma periodontite leve, porque a gente vê que a gengiva não está tão inflamada e não tem tanta retração gengival. A gengiva está bem reta, né? Então, nesse ponto é interessante de fazer, porque o animal não passou ali meses ou anos com tártaro, causando outros problemas que eu vou falar mais à frente. Então, logo depois do procedimento, como a gente vai ver agora na próxima imagem, o dente fica realmente bem limpo e importante. Nossa, branquinho. Bem branquinho e importante. E assim, o mau hálito vai embora. É de imediato. O animal acordou da anestesia, você pode cheirar a boca do animal, que não tem mais aquele cheiro como tinha antes. Tá. Tanto que a gente vê que eu acho que é do estômago o cheiro dele. Mas muitas vezes não. Na maioria das vezes é a placa de tártaro em si mesmo. Entendi. Então, depois do procedimento, a gente vê que tem uma melhora. Aqui já é um outro caso que eu fiz, está com umas 2 semanas. Um cálculo dentário gigantesco aqui no dente, uma doença periodontal severa, né, grau 3, e nesse caso até acaba tendo muita perda dentária, como a gente pode ver na próxima imagem. Então esse animal, durante o procedimento, assim, não precisei nem extrair o dente, puxar. Conforme eu ia passando o ultrassom para tirar a placa, o dente caía. O dente já saiu. O que estava segurando o dente era a própria placa. Mas e nesse caso, depois para ele morder? Para ele morder não vai ter o dente em si para machucar, se morder. Mas os cães, eles não têm tanta dificuldade em comer a ração seca, sem o dente. Esse animal, por exemplo, saiu com 2 dentes do procedimento. Mas assim, pelos casos que eu já até acompanhei, e até segundo a própria literatura, os animais eles não necessitam tanto assim do dente. Claro que se puder dar uma comida mais pastosa, é mais interessante. Mas eles acabam engolindo a ração, ali eles... Tá inteira. Inteira, né? E até eles, pela ansiedade às vezes de comer, mas a maioria dos cães eles não ficam tanto assim com a ração na boca. Eles dão algumas mastigadas, mas engolem bem rápido. Então eles não chegam a ter dificuldades para se alimentar, mas eu indico sim fazer uma alimentação um pouco mais pastosa, oferecer sachês periodicamente ou umedecer a ração, tá? E esse cachorrinho aqui é uma belezinha, e eles acabam ficando com a linguinha para fora, assim, porque o que segura a língua dentro da cavidade oral dos cães é o dente. Ah, então agora você me explicou, porque eu tenho uma Yorquinha que ela já tá com uns 12 anos. Sim. E ela fica com a língua
para fora desse jeito. Sim. Aí eu na minha cabeça eu já tinha dúvida, será que ela teve algum derrame, alguma coisa? Paralisou. É. Não sei, eu ficava com isso na cabeça, mas ela não tem os dentes, soltou já uns dentinhos, então Sim. é por conta disso. É por conta disso. O que segura o dente na cavidade oral dos cães, o que segura a língua dentro da cavidade oral são os dentes. Sem eles... Eles acabam apoiando por dentro da boca a língua ali no dente. Quando não tem, acaba a língua ficando penduradinha, né? Tá. Mas não gera tantos problemas. Falando um pouco de outros problemas aí da cavidade oral, a gente tem, né, não ligado diretamente ao acúmulo de tártaro, persistência de decíduos, que são os dentes de leite. Então os animais têm uma troca de dente ali, dos dentes de leite para o dente permanente. Cães em troca de em torno de 4 a 6 meses, eles têm uma troca total ali finalizada. Gatos por volta dos 3 a 4 meses. E em alguns casos, o dente de leite, que é esse mais fininho aqui de trás, ele é para cair quando o dente permanente vai eclodindo. Então, às vezes, o dente permanente sai e o de leite acaba ficando ali. Isso propicia um espaço ali para aderência de sujidades e acúmulo de tártaro precocemente. Então, a doença periodontal, o tártaro, ele é comum em animais de idade acima de 8 anos, né? E também as raças de pequeno porte também tem uma predisposição maior a formar esses tártaros. E também a gente tem em felinos, também falar um pouco de gatos. Gatos também formam tártaro, bem menos do que os cães, mas geralmente aqueles gatos do focinho achatado, como persas, né? Acaba tendo ali a gengiva um pouco mais hiperplásica, um pouco mais aumentada e acaba acumulando mais sujeira na boca. Mas os gatos têm também uma doença que chama complexo gengivite estomatite felina. O que é isso? O tártaro no dente dos gatos, em alguns gatos, acaba gerando uma resposta imunológica exagerada e o sistema imunológico acaba atacando a placa junto com as estruturas em volta do dente. Então gera essas reações imunomediadas que inflamam a boca do gato, estomatites, úlceras orais, e o tratamento, parece meio radical, mas o tratamento é a extração total dos dentes do gato. Porque enquanto tiver dente, vai formar tártaro e o sistema imunológico do gato que tem esse problema já vai identificar o tártaro como um corpo estranho e vai inflamar muito a boca do gato. Então, o tratamento mais eficaz é a remoção de todos os dentes do gato. Como eu falei, né, que eu ia comentar, fora a questão do tártaro em si, da questão do hálito, da estética, né, que é o que mais preocupa as pessoas, existem outros problemas muito mais preocupantes que são doenças cardíacas ligadas à placa de tártaro, doença renal, aparecimento de tumores, como eu falei também, fratura de mandíbulas, também rinite, porque forma um abscesso ali na raiz do dente que acaba fistulando, formando uma passagem com pus para a cavidade nasal, doenças oftálmicas também e, claro, muita dor. Então, assim, em qualquer animal, essa placa de tártaro, ela acaba formando ali um conjunto chamado de imunocomplexo. Ou seja, o problema pode se tornar pior do que pior. Então, aquele. Se você pegar um animal idoso, o que ele é? Ele tem doença renal, ele é cardiopata, ele tem dor nas articulações e ele tem catarata. Tudo desencadeado por causa da placa de tártaro. Você acredita? Então, assim, quando a pessoa chega falando, eu sempre faço esse mesmo discurso. O ruim não é a estética ou o hálito, o ruim é todos esses problemas que vêm secundariamente, né? Podem surgir a partir daquilo ali. Podem surgir a partir daquilo ali. Então tem sim que fazer a limpeza, não é só estética, é saúde no geral para o animal. Aumenta a expectativa de vida, porque se falar assim, eu tive um cão que morreu de velhinho, um gato que morreu de velhinho. Morreu de quê? Geralmente doença renal crônica, diagnosticada ou não, e cardiopatias, diagnosticadas, tratadas ou não. Tá. E tudo desencadeado por causa do tártaro, na maioria das vezes. Tá vendo, gente? Que aula que acabamos de ter. Olha só, então tártaro precisa ser removido para evitar problemas maiores. Bom, você também pode esclarecer suas dúvidas fazendo contato com o Dr. Modesto Toffanello. Como que você está nas redes sociais, doutor? Nas redes sociais, no Instagram, vocês podem me achar pelo Modesto Toffanello Veterinário, tudo junto, ou Pet Home Care Vet em Domicílio. Também vocês encontram lá, pode ser pelo meu Instagram pessoal, pode ser pelo Instagram do meu atendimento particular. E também eu queria mandar até um abraço para os meus parceiros. Eu atendo em algumas clínicas e hospitais aqui em São Paulo, né? O Hospital Max Vet em Suzano e no Itaim. Um abraço para todos os meus colegas lá.
Também tem o conceito PET e o PET do baixinho, da doutora Tamires, uma excelente profissional ali na região do Tucuruvi. Temos também aqui o Dr. Migliano, aqui no Pacaembu, e também toda a rede do IVETS. O IVETS aí, que é uma grande estrutura aí que nós temos aqui em São Paulo, com várias unidades aí por toda São Paulo. E além desses locais, você também atende em domicílio? Eu atendo em domicílio também. Nos dias que eu não estou trabalhando, o que eu faço? Eu trabalho mais ainda. Mas sou muito feliz, gosto muito do que eu faço. A gente sabe. Mas quem quiser falar comigo para marcar um atendimento, pode me contatar pelo WhatsApp 11 988 53 9659 ou pelo meu Instagram, Modesto Tofanello Veterinário. Modesto Tofanello Veterinário. Gratidão, doutor. Gratidão, foi ótimo. Muito obrigado, viu? Em breve ele está aqui com a gente de novo, galera. Gente, um rápido intervalo, a gente volta já já. Vamos falar de interpretação de sonhos, não sai daí.